Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos revisar aqui o conteúdo do reino fungi, dos fungos, e corrigir nossa atividade que fizemos também sobre o reino fungi, sobre os fungos, tá bom? Beleza? Bem, amados, nós já vimos dois conteúdos, o reino fungi, que é o estudo dos fungos, e já vimos também as características gerais do reino animalia, que é do reino animal. E aí, fizemos a atividade do reino fungi e hoje vamos corrigir, tá bom? Então, eu vou projetar aqui um minutinho para que a gente possa começar a nossa aulinha, beleza? Então, vamos lá, galera. Nós vamos revisar o reino fungi porque foi o conteúdo da nossa atividade. Posteriormente, a gente revisa as características gerais do reino animalia quando fizermos a atividade desse conteúdo. Então, o reino fungi é o reino que vai agrupar os fungos. São seres parecidos com plantas, mas não são plantas. Eles são seres heterotróficos, eles não produzem o seu próprio alimento. Então, ele está em um grupo à parte, tá bom? E aí a gente tem que esses seres aí, falando de suas principais características, eles podem ser representados pelos mofos, bolores, leveduras, trufas, cogumelos e orelhas de pau, certo? Eu acredito que todo mundo aqui já viu um cogumelo ou uma orelha de pau no tronco de uma árvore, no caule de uma árvore e etc. E os fungos, eles adoram estar em ambientes úmidos, é o local preferido deles, é o ambiente úmido, também quente e com pouca iluminação, certo? E aí, eles são seres da qual existe um grupo que é parasita, que tende a causar aí doenças, ok? Parasitar, trocar benefícios, mas também causar doenças. Ok? Eles são todos eucariontes, isto é, tem uma célula organizada, tem um núcleo verdadeiro, tem órgãos, ok? E eles são seres heterotróficos, o que diferenciam das plantas que são seres autotróficos. Então, eles são heterotróficos, eles não produzem o seu próprio alimento. E nós temos os fungos que são unicelulares, como no caso das leveduras, e os fungos que são pluricelulares, como no caso dos cogumelos. Beleza? A morfologia dos fungos, vamos para cá, né? Então, assim, duas partes principais que eu quero destacar e revisar são as partes chamadas de hifas e micélio. São as duas partes mais importantes de um fungo. As hifas são cada filamentozinho desse daqui, dessa espécie de raizinha que está aqui logo abaixo. Raiz é uma forma de explicar, né, de vocês entenderem melhor, mas não é uma raiz. Cada filamentozinho desse aqui na parte de baixo é chamada de hifa. E o conjunto desses filamentos aqui, o conjunto das hifas, é chamado de micélio. Então, cada filamento é uma hifa e o conjunto desses filamentos ou dessas hifas forma um micélio. Então, se eu disser, galera, quais as duas partes mais importantes de um fungo? Aí vocês vão falar hifas e micélio. Hifa é cada filamento e micélio é o conjunto desses filamentos. A nutrição, eles são heterotróficos, não produzem o seu próprio alimento. Eles podem aí estar atuando no meio como seres decompositores, isto é, degradando a matéria morta, como seres parasitas, isto é, vivendo aí em associação, como no caso dos líquens e das micorrizas, eles vivem em associação aí com esses, trocando benefícios, ok? Podem também viver no interior de outros seres, se alimentando desses, e podem também causar doenças, ok? Eles podem aí serem aeróbicos, utilizar o oxigênio para a produção de energia, como anaeróbicos, que é utilizar o CO2. Nós temos 4 grupos, os ficomicetos, os acomicetos, os basidiomicetos e os deuteromicetos. São 4 grupos de fungos, ok? Ah, professora, essa terminação miceto, ela é própria de fungo? Sim.
tá bom? Ela é própria dos fungos, ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos. Os ficomicetos são o grupo também chamado de zigomicetos, que são os fungos mais simples. Já os basidiomicetos são representados aí principalmente pelos cogumelos. Os ascomicetos são representados pelos bolores. E os deuteromicetos são os fungos que são causadores de doença. Dos quatro, o único grupo que vai causar doença são os deuteromicetos. E aí, os ficomicetos, que são os mais simples, pode ser representado pelo bolo preto aí do pão, mofo, né? Os ascomicetos, eles podem ser aí representados pelo fermento de padaria, certo? Os links aí, que são associações de algas mais fungos, ok? Os basidiomicetos, eles são representados aí pelos cogumelos e orelhas de pau. E os deuteromicetos são chamados de fungos imperfeitos, são aqueles causadores de doença, certo? A reprodução dos fungos pode ser de forma assexuada, sem a fusão de gametas, sem o encontro de espermatozoide e óvulo, né? Assexuada, que o próprio fungo ali, ele pode se fragmentar, células dele que são chamadas de esporos podem cair e ali surgir um novo fungo, certo? Ou um broto, né? Já sexuada é a reprodução que vai utilizar os gametas, né? Vai ter encontro, fusão dos gametas. A reprodução assexuada dos fungos, ela pode ser por fragmentação, quando partes do fungo se fragmentam e cada parte surge um novo fungo, por brotamento, quando o broto do fungo cai em condições adequadas e ali daquele broto forma um novo fungo, ou por esporulação, que são as células chamadas de esporos, né, que formam um novo fungo. A reprodução sexuada, ela vai acontecer pela fusão aí das hifas, aqui na parte de baixo, o filamentozinho hifa, né, então a fusão dessas hifas pode aí, a união delas, né, formar um novo fungo. A importância dos fungos. São decompositores no meio, realizam fermentação. Alguns fazem fermentação, como as leveduras, produção de antibióticos, como a penicilina, né? Alguns podem ser comestíveis, como o champignon, e outros já podem estabelecer relações no meio, chamada de mutualismo, que é a troca de benefícios, como os links, que são fungos que vivem mais algas, como micorrizas, que são fungos que vivem mais raízes de plantas. Mostrando aqui para vocês as micorrizas, certo? Que são fungos que vão viver nas raízes de plantas e vão trocar benefícios, ok? E com isso aumenta a produtividade agrícola, né? Como mostra aqui na imagem, ok? E nós temos os links, que são fungos que vivem em associação com algas, né? E aí os links, eles podem ser aí bioindicadores de pureza atmosférica, certo? Mostrando aí exemplos de links, ok? E as doenças causadas por fungos, de uma forma geral, as micoses, né? Todas as micoses são doenças causadas por fungo. Temos aí a candidíase, que é muito conhecida, né? O mofo, a unha mofada, cravada, o unheiro, o pé de atleta, ok? O sapinho, certo? São doenças causadas por fungos, certo? E aí, galera, a gente foi praticar. De que forma a gente foi praticar? Resolvendo uma atividade. Vamos lá corrigir? Então, vamos aqui corrigir a atividade de fungos para que a gente possa tirar nossas dúvidas e, a partir daí, a gente possa deixar esse conteúdo concluído, né, assim, e revisar o nosso próximo conteúdo, tá bom? Então, vamos aqui, projetar aqui para vocês a atividadezinha. Pronto. Vamos lá, galerinha. Primeira
questão da nossa atividadezinha. Pronto, projetou, né? Então, vamos lá. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o motivo pelo qual os fungos não podem ser classificados como pertencentes ao reino planta, as plantas. Por que o fungo não pode ser considerado uma planta? Porque as plantas são seres autotróficos, enquanto os fungos são organismos heterotróficos. Letra C. Muito bem. Segunda, os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois, juntamente a bactérias, são responsáveis pelo processo de degradação da matéria orgânica morta, sendo chamados de, são seres o quê? Decompositores. Eles degradam corpos mortos juntamente com as bactérias no meio, fazendo esse processo de reciclagem no meio. Letra A. Beleza, galera? Terceira, complete a frase, optando por uma das alternativas. Fungos multicelulares têm um corpo formado por um filamento delgado. Como é que eles se chamam? Hifa. E um conjunto desses filamentos são chamados de quê? Micélio. Então, hifa e micélio, letra A. Muito bem, galera. Quarto, a associação entre hifas fúngicas e raízes de plantas em solos carentes de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos, é conhecida como... Então, quando eu tenho fungos e raízes de planta, eu tenho uma associação chamada de micorriza, certo? Vamos trocar em benefícios, ok? Todos os itens indicam alguma importância ligada à atividade de fungos, exceto o que das alternativas não é uma atividade realizada pelos fungos. Os fungos podem causar doenças chamadas micoses? Verdade. Desempenham um papel fermentativo? Podem realizar a fermentação? Alguns sim. Os fungos realizam fotossíntese? Não, eles não realizam fotossíntese. Então, qual é a alternativa aqui que não condiz com os fungos? Letra C. Os fungos produzem antibióticos? Produzem. Mas ele quer aqui não está relacionado aos fungos. E os fungos não realizam fotossíntese. Sexta, eles são operários quase anônimos da natureza, ao mesmo tempo criadores e destruidores da vida. Aos que fazem o pão crescer, alguns escurecem os azulejos do banheiro, outros causam e curam doenças. Enriquece o solo, apodrece a madeira. O texto acima fala de qual tipo de organismo? O texto acima está falando aí dos fungos, letra D, ok? Então, assim, a gente corrige nossa atividade e revisa esse conteúdo de fungos e, posteriormente, a gente vai estar revisando o conteúdo de características gerais do reino animal e fazendo a atividade também do reino animal. Porque aí a gente conclui esses dois conteúdos e passa para um próximo conteúdo. Beleza? Eu espero que vocês tenham, gostado, que revisem direitinho e qualquer coisa vocês procurem aí a tia V, certo? Para a gente tirar alguma dúvida no PV. Um super beijo, um super abraço, até o nosso próximo encontro e fiquem com Deus, beleza? Tchau, tchau, galera!